Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Vamos então para mais uma correção, né? Hoje nós vamos corrigir a terceira atividade de ciências. Ela foi dada na semana passada, né? Então, pega aí comigo o formulário aí para a gente estar fazendo a correção. Terceira atividade de ciências do terceiro bimestre, a data do 12/8 de 2020, né? Vamos lá, seu nome completinho, o nome da sua turma. Aí a gente vê o sistema digestório, né? Uma figura aí uma silhueta aí do corpo humano, mostrando então o sistema digestório. Só que ele está incompleto. Não sei se vocês observaram isso, né? Ele está incompleto. Aí na sequência, olha, quais são os órgãos do sistema digestório que aparecem na imagem acima e escreva nesse espaço abaixo. Prestem atenção, olha, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver qual que está faltando. Olha, eu tenho a silhueta aqui, eu tenho o cérebro aqui na parte de cima, mas na boca que eu só tenho a parte de fora, eu não tenho a parte interna, né? Então eu vou ter aqui, ó, o que está mostrando para mim, o que tem na gravura. Tem o esôfago, eu tenho o intestino delgado, e o intestino grosso. Grosso. Esses são os que aparecem aí na imagem, tá? Ah, professora, mas tá aparecendo o estômago ali, não tá? Não, o que tá aparecendo ali é o fígado, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Quais são os órgãos do sistema digestório que ficaram faltando, né? Se eu tenho aqui o intestino grosso, o delgado e o esôfago, o que ficou faltando para nós? Ficou faltando a boca, né? Porque o que eu tô vendo lá é somente o desenho do lábio, mas a boca por dentro eu não estou vendo, né? A boca seria então a cavidade bucal. A gente escreve aí, ó, cavidade bucal. Por quê? Porque toda a parte interna da boca chama-se cavidade bucal. Tudo isso que fica por dentro aqui da bochecha, que compreende língua e dente, é cavidade bucal. Tem livros que falam somente boca e tem livros que falam cavidade bucal, tá bom? Então, cavidade bucal, a faringe, que fica bem próxima aqui, ó, saiu da cavidade bucal, cai na faringe. Depois é que é o esôfago. Se você observar bem lá no nosso desenho, o desenho está mostrando a parte mais de baixo, que é o esôfago. Então, o que está faltando aqui é a faringe e o estômago, né? O estômago também não está mostrando ele aí, não. Ok? Muito bem. Agora, eu vou pedir para vocês pegarem o livro de ciências, né? Lá nas páginas 42 a 45, que a gente vai estudar lá, ó. Somente a partir do título, Atividades Humanas e a Poluição da Água, ok? Muito bem. Vamos pegar então aqui no livro, lá na página 42, como eu havia falado para vocês, né? Somente do título para baixo aí, tá? A parte de cima é da aula anterior. A gente olha, as atividades humanas e a poluição da água. Uma das possíveis consequências do uso da água pelo ser humano é a poluição. Observe a foto abaixo. Na foto, nós estamos observando aí, né, um rio ou um lago, não sei, todo cheio de lixo, de plástico, de garrafa, de todo tipo de resíduo tá aí do ladinho, né? Vamos aí na pergunta de número 4. O que foi descartado nesse ambiente? Né? O que foi descartado aqui? Né? Esse descarte aí a gente chama de lixo. Mas dentro desse lixo, nós podemos dizer que tem os resíduos domésticos, que são o lixinho da cozinha, resto de comida, né? Casca de fruta, casca de legume, o lixinho do banheiro, né? Nós temos também os papéis, os plásticos, as sacolas plásticas, os vidros, litros de vidro e litros de plástico também. Tudo isso é resíduo, tá? A gente chama de lixo, porém aqui eu quero os nomes separadamente, tá bom?
E exercício número 5. O que esses materiais podem provocar nesse corpo d'água? Corpo d'água é o rio, no caso aí, tá? Esse rio. O que ele pode causar aí, né? Vamos entender que todo lixo traz poluição, traz contaminação. Então, esse rio que está aí, esse lago que está aqui, ele está poluído. A gente não pode pegar essa água para beber, a gente não pode pegar essa água para regar as nossas plantas e depois comê-las, né? Porque ele está contaminado, né? Então, o que ele pode provocar nesse corpo d'água aqui? Poluição, contaminação, tá bom? Retomando aqui na página 43. Essa página tá só mostrando para nós aqui, para a gente observar bem como que acontece a poluição da água em diversos locais, né? Eu não vou ler não, para a gente não se estender demais, mas vocês podem ler aqui, olha, cada partezinha, cada quadradinho mais escuro aqui, ó, tá falando sobre agrotóxicos e fertilizantes lá nas lavouras, né? O esgoto industrial que vem das indústrias aqui, os outros aqui, os resíduos depositados nos lixões, tem a gravura aqui em cima, o esgoto doméstico e os resíduos jogados nas ruas próximos aos rios, aos mares, e acaba caindo aqui no leito da água, né, que está aqui embaixo. Então é muito importante o ser humano se atentar da sua responsabilidade na preservação da água, tá bom? Então vamos passar para a próxima página. Nessa página aqui, nós vamos praticar e aprender. São todas de exercício. Vamos lá. A atitude de Joaquim ao lavar a louça contribui para evitar o desperdício de água? Por quê? Vamos observar a gravura do Joaquim. Ele está lavando o pratinho lá, está com os copos ensaboados do lado, mas o que está acontecendo com a água? A torneira está toda aberta, olha só. Então, ele está evitando o desperdício da água? Não, ele não está evitando o desperdício da água. Por quê? Porque ele pode, na hora de ensaboar as louças, né? Assim também funciona na hora de tomar banho, fechar a torneira e quando for se enxaguar, as louças, os pratos, os copos, os talheres, abrir de novo. Aí ele evita o desperdício de água. Exercício 2. Na tabela abaixo, a gente está vendo aqui, olha, a quantidade de água consumida na obtenção de alguns produtos. Produtos de um lado, quantidade de água do outro. Eu não vou ler para a gente também não estender aqui o vídeo para não ficar muito grande. Letra A. O que você notou ao observar os dados dessa tabela? O que a gente observa? O que a gente pode observar nessa tabela aqui, né? Que se gasta muita água para produzir. Ô, professora, mas para produzir 1 quilo de carne, não vai lavar a carne. Mas antes disso, tem água por trás. O moço do açougue, ele precisa usar a água, talvez a bomba que ele utiliza para picar a carne né, é movida a energia é movida pela água e assim por diante. É um ciclo, tá, gente? Então, a gente tem que observar que todas as atividades que a gente faz tem o consumo de água. Então, se cada um de nós não usarmos a água de forma adequada, né, vai haver muito desperdício e isso gera muito prejuízo econômico e falta d'água em alguns locais, tá bom? Letra B. Como cada cidadão pode contribuir para que a água utilizada na fabricação de produtos seja consumida de maneira consciente? Como que a gente pode fazer isso, gente? Isso aí é uma responsabilidade muito grande de cada aluno, né? Mas a gente pode estar vendo aqui, olha, que se eu faço a minha parte na minha casa, você faz a sua na sua casa, a coisa vai melhorar, né? Agora, se cada um na sua casa desperdiçar água, jogar lixo no rio e deixar tudo entupido, vai virar um caos. Então, o principal dessa atividade aqui, cada um fazer a sua parte, tá bom? Muito bem, exercício 3, continuando aqui na última página, 45.
Aí tem uma reportagem, né, aqui para a gente poder estar lendo, tá falando da Organização Mundial da Saúde. A gente tem visto muito falar dessa OMS, né, porque agora em períodos de Covid, todas as orientações que tanto os municípios quanto os estados seguem, eles seguem essa Organização Mundial de Saúde, tá, gente? Então, dados muito interessantes aqui, né? Cada um já leu a sua, eu não vou ler sua pergunta. Analise a seguinte afirmação: tanto a falta quanto o excesso de chuvas podem ser prejudiciais. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. E aí? A falta de água é ruim, né? Todo mundo sabe, ficar sem água, ficar sem tomar banho, ficar sem água para tomar, né? É ruim. Mas e o excesso também? Muita água, muita chuva, enchente, desmoronamento de casas e invasão de água na cidade, poluindo tudo. O que você me diz disso? Tanto um quanto o outro é prejudicial? Você concorda? Sim ou não? Espero que todos concordem. Tanto a falta quanto o excesso das águas é realmente muito prejudicial, tá? Por quê? Porque a gente precisa tudo na medida certa. Um pouquinho de água, todos os dias um pouco d'água. Eu não quero muita, né? A gente sabe que a gente precisa tomar 2 litros, até 2 litros de água por dia. Aí eu sei que semana que vem eu não vou ter água na minha casa. Aí hoje, por exemplo, eu bebo 10 litros? Não funciona assim. Eu vou passar mal, eu vou vomitar. Então tudo tem que ser na medida certa. E para que isso aconteça, né? Para que aconteça esse equilíbrio, a gente precisa aprender a economizar a água. Mesmo que não falte na minha casa, mesmo que eu tenha dinheiro para pagar a conta, que, né, tem gente que fala assim, não tô nem aí, eu tô pagando mesmo. Mas não é por aí, tá, gente? Cada um tem a sua consciência, porque se você tem dinheiro para pagar, outra pessoa não tem. Então a gente economiza para todo mundo poder ter água o ano todo, né? Para todo mundo ter esse benefício maravilhoso, essa água que é dom de Deus, né? Vamos passar então para a letra B. Que atitudes podem evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como Zika, dengue e chikungunya? Converse com os colegas sobre esse assunto, né? Como nós estamos fazendo em casa, ninguém está conversando com ninguém, mas você pode conversar com seus pais, com as pessoas de sua família. Essas doenças aí, a gente sabe que elas são causadas pelo mosquitinho, né? Aquele mosquitinho enjoado lá, o pernilongo, pelo Aedes aegypti, ok? Então, o que a gente pode fazer para evitar esse mosquitinho na nossa casa, na nossa residência, na nossa cidade? Vários cuidados básicos que a gente já está cansado de saber, mas que a gente pode estar relembrando novamente. O quê? Tampar a caixa d'água, não deixar pratinho de água debaixo da florzinha lá que a mamãe gosta, não deixar pneus, latas, sacolas, cacos de telha no fundo do quintal que possa acumular água, né? Que possa estar acumulando essa água ali e que esse pocinho que se forma ali vai virar um criador do mosquito, né? Então são pequenos cuidadinhos que a gente precisa ter o ano todo. E é só eu na minha casa? Não, todo mundo, cada um fazendo a sua parte, tá? Então tanto para a gente evitar o mosquito, quanto para a gente evitar o desperdício de água, a gente precisa cada um fazer a sua parte. Eu faço a minha e você faz a sua. Beleza? Você tá fazendo a sua parte? Eu tô fazendo a minha. Beijo, até mais.